Muito boa noite às amigas e aos amigos do programa Atividade, aqui na RS Play, canal 524, Claro Net. Nesta segunda-feira, hoje, que é o primeiro dia útil do mês de março e praticamente o primeiro dia útil do ano. Hoje, então, uma segunda-feira, como se diz, o carnaval, né, é o nosso divisor de águas do ano útil, pelo menos aqui no nosso estado. E hoje, então, nós estamos a todo vapor, acho que até a própria cidade já notou isso com o movimento, né, de trânsito e as comunicações, né? Então a gente está começando efetivamente este ano e, claro, né, com a esperança de que seja um ano promissor e um ano de muitas realizações. Agora, não é o que está acontecendo para os colorados no Campeonato Gaúcho. Ontem nós tivemos o Grenal, hoje estamos aqui com o doutor Carlos Isaia Filho, que é médico, é gremista, todo satisfeito com o resultado do Grenal de ontem, e com o doutor Nilton Calil, que é advogado, chefe, né? Mas não com a mesma satisfação, né, doutor Calil, assim como eu, em relação ao resultado do Grenal de ontem. Aliás, né, foi um Grenal assim que para os colorados a gente tinha aquela esperança, né? Até tu dizia, o Inter é favorito para este Grenal, porque não sei o quê, porque vem de uma campanha não sei o quê, mas não é o que se viu, desde o primeiro minuto, não é o que se viu em campo. Aliás, nós temos aí o que aconteceu no campo, nós temos aí os gols que o Grêmio fez. Doutor Nilton, vamos ter que assistir esses gols aí, né, doutor Carlos? O sofrimento é... Não, é um prazer, né? Olha aí. Esse gol aí, o primeiro gol é decorrente da expulsão do Bernabé, né? Logo em seguida o escanteio, e o gol. E aí essa bobagem aí, essa bobagem é uma coisa inacreditável. Lindo gol. É inacreditável aquele erro no meio do campo ali, né? Sem pé nem cabeça. Mas... E o grande problema do Internacional, Calil, é a defesa, continua sendo a defesa. O segundo né? gol e o terceiro gol é a mesma coisa. E o rapaz esse aí ainda consegue fazer o gol contra ainda. A bola, em vez de esperar a bola bater, ele foi ao encontro da bola. Doutor Carlos, Absurdo. nós, os colorados, falamos muito da A questão bola não entra. da arbitragem. O senhor, como gremista, não viu nenhum problema em relação à arbitragem ou tem alguma crítica a fazer ao Daronco? Assim, não é bem uma crítica. Eu acho que durante 90 minutos de um clássico, certo, em que os dois times vêm com tudo, eu acho muito difícil se apitar um jogo e não haver nenhum tipo de reclamação. Eu me surpreendi inicialmente quando ele expulsou o jogador do Inter, mas depois vendo melhor a falta que foi feita, era de expulsar mesmo, né? Eu acho que ainda fica alguma dúvida, eu acho que toda vez que o árbitro dá vantagem em ter uma falta e não cobrar, porque o time que sofreu a falta está em vantagem, eu acho que ele sempre corre algum risco, certo? E foi exatamente as reclamações, eu vi agora quando estava vindo para cá uma nota do Internacional falando da arbitragem, mas eu acho que é uma coisa assim normal. Ora, tem o VAR, certo? Para corroborar ou não a decisão do juiz. Eu acho que fica muito mais legal, mais sério, todas as decisões, eu acho que é isso aí. Agora, eu nunca vi time perder e não reclamar de juiz, infelizmente. Sempre é assim, ainda mais num clássico desse tipo. Faz parte, né, faz Sem parte dúvida. da Sem própria, dúvida. do próprio rito do jogo. Mas, doutor Calil, pá, foi lance para expulsão? Falta a gente não, acho que não pode contestar de jeito nenhum. Não, né? que foi falta, não foi. Na verdade é critério do árbitro não tinha expulso, não tinha expulsado no primeiro momento
e foi expulsar pela chamada do VAR. Ele assim entendeu. Eu acho que a falta nem foi violenta. Eu tenho a impressão que ele deve ter expulsado em função de ter sido o último homem, ter impedido o golo, alguma coisa nesse sentido foi a interpretação dele, porque não, a falta nem foi violenta, na verdade o Bernabé tenta alcançar a bola e derruba realmente o jogador do Grêmio, né? Mas o interessante dos 3 golos do Grêmio, os 3 golos foram falhas absurdas do Internacional. O primeiro gol, que é o decorrente dessa falta, que houve escanteio, a bola foi retirada, o jogador do Internacional está sozinho, retirando a bola da área e joga a bola no pé do jogador do Grêmio. O primeiro gol, é incrível aquilo ali, o cara, em vez de chutar para cima, o cara chuta no pé do jogador do Grêmio, o cara domina, e o cara está sozinho na frente da área e chuta, e teve felicidade de fazer um show. O segundo gol é uma dividida, no meio do campo, e 2 divididas que os jogadores, uma no campo do Grêmio, que o primeiro jogador perdeu, e a segunda, o Ronaldo, o outro, perdeu no campo internacional, e no ricocheteio da bola, caiu o jogador de novo do Grêmio sozinho, sem marcação, porque não tinha, o Internacional já estava com 10 homens e o treinador, não se sabe por que cargas d'água, não fez a substituição na defesa, que ele devia ter retirado o Alan Patrick, que não estava jogando nada, não jogou nada, aliás, ou o Borré, e botar um jogador, formar uma linha de zagueiros decente. E por causa disso, tomou o segundo gol, no ricocheteio na segunda na bola, no jogador do Grêmio sozinho, no lugar onde deveria estar o Bernabé ou um outro defensor. O terceiro gol é pior ainda. O zagueiro do Internacional, a bola bate na trave e ia entrar para dentro do gol e o jogador do Internacional foi para dentro da bola. Isso é um troço infernal. A bola bateu na trave e ia voltar para o campo. E aquele menino, eu acho que tem algum problema de raciocínio. Eles acham, o Vitor, Dislexia. eu não sei. Ele entrega umas bolas absurdas. Essa aí do gol, em vez de deixar a bola correr e ele tirar, não, ele bateu ele colocou a bola para dentro, a bola estava saindo. É incrível. Os 3 gols é a fatalidade do futebol, mas o futebol ontem a vitória merecidamente foi do Grêmio. O Internacional chutou 2 bolas em gol. Quer dizer, não existe isso, né? Não tem como fazer. Então, não teve ataque, a defesa furada. Internacional. E, na verdade, o pior dos mundos para nós colorados e para a torcida do Internacional é, na verdade, o treinador. O Internacional vinha se exibindo relativamente bem nas partidas, mesmo perdendo, né? Agora tem que pegar quarta-feira o Atlético Mineiro, numa outra partida horrorosa lá em Minas, né? Com o treinador, nasceu com a cabeça onde é que ele está, porque depois do que ele fez ontem no Internacional, ele escalou mal o time e depois não fez as substituições que devia, e quando substituiu errado. É incrível, somou ontem tudo que tinha direito de errar. Vamos ver se consegue acertar quarta-feira agora, né? E só foi reforçar a defesa no final. É verdade. Só foi reforçar no final. Impressionante. Doutor Carlos, tá? Eu não vou perguntar para o doutor Calil, porque a gente está realmente num momento, não é, bem ruim para nós, assim, para pensar no jogo do domingo que vem. Tá? Mas o senhor, como gremista, agora está otimista, está com a mão na taça ou não está? Qual é a sensação? Não, estou com as 2 mãos na taça. Isso não é otimismo, isso é uma certeza. Porque mesmo que o Inter faça um gol e o Grêmio fizer um, a coisa já complica toda, certo? Sim, Eu acho que... claro, futebol é futebol, mas praticamente eu acho muito difícil que o Inter consiga fazer 3 ou 4 gols e não leve nenhum com essa defesa que tem. É impressionante. Certo? Ainda mais que esse jogador, que é o... Como é jogador do Inter, eu nunca sei o nome, mas esse que foi expulso... O Bernabé. O Bernabé, que é um bom jogador de defesa, vai estar fora no próximo jogo em função da expulsão. Exatamente. Então, eu acho assim. Eu queria contar uma historinha ligada a futebol para depois dizer o que eu penso. Quando eu estava na Inglaterra, que eu fiquei 3 anos morando lá, em função da minha pós-graduação, um dia o meu professor chegou e disse: olha, Zaya, amanhã o departamento vai ter uma partida de rugby. Tu não quer participar? Eu disse para ele: não, professor, aquilo ali é muito violento.
Ainda mais vocês aqui que jogam sem nenhuma proteção, não é que nem os americanos botam o capacete, aquele negócio todo. Dizer, tu joga futebol? Digo, de vez em quando. Então tu não esquece uma coisa. No rugby, o objetivo é o corpo do adversário. No futebol, é a bola. Então, espera muito mais falta, muito mais contusões e muito mais problemas em jogadores de futebol do que em jogadores de rugby. Interessante. E essa é uma grande verdade. E eu fico observando, não foi no caso de ontem, mas em qualquer partida, como o futebol está se tornando violento. Certo? Em faltas pesadas. Quando você pega e puxa, tudo bem, o cara cai no chão, pode ter uma lesão. Mas não, é pontapé, pisar em cima do pé do outro, canela e assim por diante. Tanto é verdade que é difícil, certo? Qualquer time que sempre não tenha 2, 3, 4 jogadores no departamento de futebol por lesão, certo? Por trauma e assim por diante. Tomara que se comece a tomar algumas medidas e se comece a se tornar mais sério, certo? A marcação e a penalização dessas lesões que são ocasionadas por faltas violentas, gente. Olha o que aconteceu ontem que gerou a expulsão. Quando você está observando, você não vê, mas quando passa o replay, certo? Você consegue ver melhor que de fato foi para machucar, foi para derrubar, foi para impedir, certo? E eu acho que a tendência que nós vamos ter no futuro, em função disso, até não sei como é que é o sindicato dos atletas ou quem representa os atletas, não esteja trabalhando melhor em cima disso para prevenir. Nós temos ali um jogador de futebol, mas é um ser humano. E o pior é a profissão dele. No momento que ele estabilizou uma perna ou um braço, ele não pode mais jogar. E essa era a profissão dele, normalmente, em indivíduos jovens. Certo? Que eu acho que tem que ter um cuidado maior em cima disso. Pode causar uma lesão permanente, né? Exatamente. Que pode tirar ele da profissão. Aliás, está havendo aí uma alteração nas regras do futebol. Mas essa alteração não vi nada em relação à questão de faltas. Eu vi mais em relação à questão de agilidade, assim, do andamento do jogo. Por exemplo, quanto tempo o goleiro pode ficar com a bola para bater um tiro de meta, quanto tempo o jogador pode fazer um arremesso lateral, questão de 5 segundos, o juiz vai contar, né, para andar mais rápido, né, a questão de saída de campo, né, para atender a qualquer tipo aí de falta. Então, mas em relação à questão da falta em si, eu não vi nenhuma alteração. Em todo caso, né, vamos esperar agora o domingo que vem para ver o que vai acontecer, mas os milagres podem acontecer, Não esquecendo que o Inter fez o dobro de faltas ontem do que o Grêmio. Pois é. É, pior do que isso ainda, né? Muito bem. Futebol é isso, né, doutor Calil? É isso. Eu, na verdade, só para falar em futebol, o doutor Zé estava falando sobre isso, e tu falaste também, Zé. Eu entendo que o futebol, nós tem que haver uma modificação, principalmente em função do advento do VAR, tem que haver uma modificação com relação, não é o caso de ontem, não tem nada a ver com o Grenal, né, com relação ao impedimento. Não é possível impedimento por causa de um cotovelo ou por causa do... Pois é, Calil. O Internacional perdeu um Campeonato Brasileiro por causa do calcanhar do Edmilson. Não tem alteração nenhuma nessas novas regras, nenhuma em relação ao impedimento. É diferente do tênis, onde tem a linha que bate e tem que marcar, o vôlei que tem a mão, raspar para efeito de desviar a bola, essa coisa toda. Mas o futebol, nós temos que ter o zagueiro e inclusive a própria razão de ser, que é o golo do futebol, né? Porque nós estamos eliminando o gol, via de regra, em função dessa regra de impedimento. Devia ser um corpo inteiro, uma coisa, um negócio nesse nível, né? Até a regra do impedimento deveria mudar, deveria ser um pouco menor, um campo é muito grande para ter muito impedimento, deveria ter uma linha divisória nisso aí, ou só na área, ou coisa que valha. Aliás, só para terminar esse assunto, tá? O futsal,
o futsal, a questão de 20 anos, alterou completamente as regras para efeito de ter golos, porque antes do goleiro não podia sair da área, a bola tinha que ser jogada dentro do campo, do seu próprio campo para chegar no seu jogador, quando ele lançava. O golo não podia ser feito dentro da área. A não ser de cabeça. A não ser de cabeça, né? E o futebol de salão não tinha mais golo. Exatamente. Tá, o futebol de salão, daí criaram o futsal e alteraram estas regras, basicamente estas regras, fora outras também, o lateral, essa coisa. Mas, e começou o futsal a ser diferente, o movimento é diferente. Muito diferente. É diferente, né? E a facilitação também para o próprio juiz administrar a partida. Essa questão de ter uma parte do corpo, por exemplo, O calcanhar, cotovelo, a mão. o cotovelo fora, isso é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Não muda nada. Interessante que se tivesse com o corpo Até porque inteiro, são dois movimentos que estão exatamente, acontecendo. que não, Coisa mais banal, né? Exatamente, que tivesse o corpo inteiro, ou metade do corpo. na Mas frente, eu não né? vi nada Mas, de alteração nessa questão do Não impedimento. sei onde é que eles querem chegar com isso, em todo caso. Muito bem. Futebol é isso aí. Dia 8 tem mais. Aguardando o milagre aí, né, dos 4 gols do Internacional, 4-0, para ver o que acontece. Mas, de fato, realmente é uma missão quase impossível. Vamos ter que chamar o Tom Cruise aí para resolver esse assunto. Bom, falando então em futebol, chegando ao final desse tema que para nós, colorados aí, não é nada agradável no dia de hoje, vamos falar de um assunto agradável aí, que é do Banrisul. O Banrisul, o banco da nossa terra, né, que agora já está sempre à frente do seu tempo, né? Com a expressão account, quem converte não se diverte. O IOF me quebrou. No Banri Global, account, a gente simplifica, taxa única, você fica com mais saldo na conversão da cotação comercial. É um produto novo aí, impressionante, um produto super interessante. Tem que conhecer esse produto aí, a conta Banri Global. São 5 moedas para você converter. É o dólar, o euro, a libra, o dólar canadense e o dólar australiano. Tá? 5 moedas. E a conta não tem tarifa nenhuma de manutenção. Use em viagens, use em compras internacionais, em free shops e controle tudo no aplicativo Banri Global, Account. Dá para fazer simulações, conversões, acompanhar, tudo. É prático, transparente e direto ao ponto. Confira e converta. Abra sua conta agora no app Banrisul Multimoedas, de verdade, para seu dia a dia global. Conta Banri Global, Account. Este é o nosso Banrisul. Rico baixou brilhou, Rico baixou bombou, Rico baixou facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. E agora vamos falar também de um outro empreendimento, de um empreendedor, nosso amigo, o Oscar Algair. Aliás, o Oscar é do nosso time, né? É, deve colorado, estar também, doente. deve estar desenchavido hoje o Oscar. Tamo junto, Oscar, solidários aí, viu? Vamos falar da Al Inc., Algair Incorporações, que tem um empreendimento no lugar mais charmoso da cidade de Porto Alegre, que é o novo empreendimento da Algair Incorporações, Vila Portal. É um condomínio exclusivo no coração da Zona Sul, são 18 casas na Vila Conceição. É sensacional. Vamos ver as imagens aí desse empreendimento. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Voltando aqui com o nosso programa Atividade, a bancada, doutor
doutor Carlos Isaia Filho, médico, doutor Nilton Calil, que é advogado, é chefe também, mas a gente agora tem uma pergunta que já foi trazida aqui como pauta para o programa, direcionada ao doutor Isaia, que é em relação à questão das vitaminas, doutor Carlos, que o pessoal está nos perguntando, os telespectadores, quais são as vitaminas que atuam na preservação dos ossos. Isso é bem interessante, principalmente a gente que depois vai envelhecendo, tem problemas aí de osteoporose, etc., né? É interessante, porque é difícil a gente entender uma paciente e perguntar se ela está tomando alguma medicação e ela não coloca, estou tomando a vitamina C, estou tomando a vitamina D, estou usando cálcio, estou usando colágeno e uma série de outras coisas. Cuidado, vamos com calma. As vitaminas, quando indicadas pelo médico ou pela nutricionista, são válidas. A melhor vitamina que existe, a melhor forma da gente não ter hipovitaminose, ou seja, falta de vitaminas, é uma boa e correta alimentação. Isso é fundamental. Quem se alimenta bem não tem essa necessidade. Agora, falando especificamente na questão óssea, e essa preocupação com os ossos vem a partir dos 50 anos, 60, é preciso colocar algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, existe um exame que toda pessoa na faixa dos 50 anos deve fazer, que chama-se densitometria óssea. Em qual é avaliado qual é o conteúdo de cálcio que existem nos ossos. A mulher, por exemplo, quando entra em menopausa e não está fazendo reposição hormonal, ela tem maior facilidade de perder cálcio. A perda de cálcio leva a um quadro que a gente chama de osteopenia. Quando essa perda é muito grande, então a paciente passa a ter osteoporose. Qual é a preocupação que se tem com uma paciente com osteoporose? Fratura óssea. Uma queda que leva a uma fratura do colo do fêmur ou uma fratura de vértebra que ocorre mais especificamente em quem já tem falta de cálcio nos ossos. Os ossos ficam meio esponjosos e isso faz com que haja uma fratura com maior facilidade. E a pessoa, quanto mais idosa, ela já não tem aquele mesmo equilíbrio que todos nós temos quando somos mais jovens. É interessante porque quase 90% das fraturas ósseas, e a que mais ocorre é a do fêmur, do colo do fêmur, ocorrem dentro de casa, são fraturas domésticas. Por quê? Porque a pessoa está acostumada todo dia para lá, para cá, aí coloca um tapete na sala, um outro tapete no corredor e não cuida, e em casa tem aquela escadinha de 2, 3 degraus, ela sobe correndo, desce correndo, e o equilíbrio perde e a fratura, a queda acontece, podendo levar à fratura. Mas voltando à questão das vitaminas. Ora, para quem tem perda de cálcio, usar somente vitamina D, usar somente cálcio, não são efetivos. Existem medicamentos especificamente que fazem o que a gente chama de remodelação óssea. Fazem com que o osso recupere o cálcio, certo? Que vem pela alimentação, certo? E isso melhora o quadro, saindo de uma osteoporose, passando por uma osteopenia, ou saindo de uma osteopenia e voltando para um osso normal. Então, é muito importante
toda pessoa a partir dos 50 anos, homem ou mulher, que junto com o seu clínico, o seu cardiologista, seu ginecologista, no caso de mulheres assim por diante, faça esse exame para ver como é que está a situação óssea. Se o osso está normal, ótimo, maravilhoso, significa que está tudo ok. Outra coisa que eu diria que é melhor do que tomar vitamina é o quê? Exercício. O osso gosta de trabalhar. Quanto mais sedentário é uma pessoa, mais chance ela vai ter de perder cálcio. E perdendo cálcio, levando a um estado osteopênico ou osteoporótico. Cuidem, assim como se cuida do coração, assim como se cuida da próstata, no caso dos homens, assim como se cuida das mamas, no caso das mulheres. Vamos cuidar dos nossos ossos. Por quê? Uma fratura de colo de fêmur exige uma cirurgia, exige uma prótese, exige um longo tempo de recuperação e tudo mais. Quando se fala em fratura de vértebra, da mesma forma. Então vamos cuidar. Eu ouvi atentamente o doutor Isaia falar sobre esse assunto, até porque, particularmente, me interessa. Eu sempre pratiquei esporte. De uma forma ou de outra. Hoje faço alguma musculação, faço natação, alguma coisa de natação. E tem, em determinados momentos, a idade começa a pegar, né? E a gente começa a sentir os efeitos dela, né? E o que se ouve, eu me preocupo muito com essas propagandas de cálcio disso, milagre daquilo, né? E agora, recentemente, talvez até particularmente tenha que fazer uma operação em função do desgaste no quadril, né? Mas o médico, eu consultei, claro, fui consultar o médico, eu estava com uma dor que na verdade é uma dor incrível, porque quando eu faço exercício, eu aqueço, ela passa, né? Então, eu acho que tudo é decorrente. E eu fui na consulta com o médico, ele me disse, vamos dar um tempo aí, continua fazendo exercício, alongamento de 15 em 15 minutos, para não ter de sentar. Como é que trabalha? Trabalha sentado, né? No computador, né? Ele disse, então, a cada hora, se possível, cada hora que possível, não sei se está correto, por isso que eu estou conversando, estou perguntando para o doutor Isaia se é isso aí. E a cada hora, se dirigir, quando vai dirigir, não dirija por muito tempo. Pare o carro e alongue-se. E é verdade isso, né? E ele me disse mais, e me recomendou um suprimento que não era remédio, de colágeno para ajudar essa, né? Então, esses suprimentos, eu não sei se... por isso que só por médico, eu não tomava nada, né? O colágeno, ele tem 30% de um outro produto que chama-se colina. Sim. Que ela é extremamente eficaz no corpo humano. Perfeito. Num estudo recente que está sendo publicado agora, mostrou a eficácia do colágeno nos músculos, nas articulações, certo? E no ganho de massa óssea, certo? O que parece ser muito interessante, principalmente o colágeno hidrolisado tipo 1, certo? Cuidem, agora está a onda do magnésio. O magnésio é um espetáculo, é bom para ti. Cuidado. Não é assim. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, agora o doutor Isaia também sobre isso. Não é assim, vamos com calma. Existem profissionais que cuidam só disto, o geriatra, como coloquei antes, o fisioterapeuta, o ortopedista, o nutricionista. Se aconselhe com eles. Não ponha dinheiro fora comprando medicação que a pessoa não sabe. E muitas vezes nem é medicação, se vai ser efetivo ou não. E depois tem outra coisa importante. Uma coisa é você tomar uma cápsula, vamos supor, de cálcio. Outra coisa é ter a garantia que aquele cálcio que você está tomando, se ele vai ser absorvido pelo intestino e se vai passar para o corpo. Perfeito. Se não tem efeitos colaterais. Efeitos colaterais é mais difícil, mas às vezes você toma uma medicação, esses suplementos, que não tem uma qualidade boa, que não tem comprovação de absorção, é a mesma coisa que tomar e eliminar, não tem efeito nenhum, não tem efeito terapêutico nenhum.
dependendo do laboratório que fabrica, qual é a absorção, se foi testado ou não. Então, cuidado com a internet, cuidado com as redes sociais. É o que eu ia dizer, cuidado com a internet, né? As certo? consultas à E internet. Quem coloca produtos na rede é porque quer vender, não está preocupado. E tem outra coisa importante. Todo medicamento, ele passa por estudos de fase 1, fase 2, fase 3, tem que provar que de fato ele funciona, para a Anvisa liberar para ser vendido. Os suplementos alimentares não passam por isso. Tem muito laboratório de fundo de quintal que está fabricando vitamina, gente. E que você não Coisa, tem, né? não tem certeza da real eficácia. Tá? É só para complementar, Sim. eu pergunto, o exemplo que eu dei, o médico indicou um suplemento que era o colágeno, no caso específico, né? Esses suplementos, a gente tem noção do tempo que ele começa a reagir no nosso corpo ou é de imediato isso? O colágeno hidrolisado tipo 1, Dando exemplo, o colágeno como pode ser outro, né? tanto no osso como... No osso a gente já viu efeito em 6 meses de uso. No músculo, mais precoce, em torno de 2, 3 meses. Nas articulações, em torno de 5, 6 meses. Mas o ideal, certo, é o uso por 1 ano, coisa Claro. assim, e fazendo os controles. Os exames, né? E controles bem feitos. No caso do osso, a densitometria, certo? No caso das articulações, a ressonância magnética, certo? Para, de fato, comprovar que está sendo efetivo. Perfeito. Até porque colágeno é muito barato. É, né? É isso aí. É. É verdade. Olha, falando em tudo isso que nós estamos ouvindo aqui do Dr. Carlos Isaya, as manifestações e questionamentos do Dr. Khalil, né? Então ficou bem claro o seguinte, tem que se alimentar bem, né? Eu também. E Olha, fazer exercício. Então vamos falar, fazer exercício. então vamos falar do seguinte, gente, vamos comprar bem, onde economizar é comprar bem, comprar no Zafari, o Zafari que realmente, né, ajuda a gente a se prevenir de todas as doenças, porque lá tem de tudo, tudo que é vitamina encontra no Zafari. Está nos alimentos. Está lá nos alimentos. Vamos ver o VT do Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Este é o vizinho, né? Lá o churrasco tudo bem, mas se meter na churrasqueira, aí Não, é e ele vai mortal. temperar ainda, vai pôr o sal, ainda vai fazer os trejeitos Aí é todos ali. mortal. Agora também tem o seguinte, né? A gente está falando em alimentação sólida, né? Tem que falar também em alimentação líquida. E aí, claro, né? Aqui temos os sucos Petri. Uma coisa assim que é fantástica nos sucos Petri é que não tem nenhum adicionante, não tem adição de açúcar, não tem adição conservante. Tá? O que nós temos aqui de nutrientes, doutor E é uma Carlos? grande fonte de vitamina C. Olha aí, vitamina C, tá? Que previne justamente a parte, não é, das gripes, dos resfriados, etc. Tá? Exatamente. E não esqueça que a água de coco é rica em eletrólitos, que é fundamental. Nessa época de calor que a pessoa tem muita sudorese para repor eletrólitos. Né? Interessante. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede o melhor, pede sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. Olha, saindo um pouquinho aí da gastronomia, né? Nós estamos aqui ao lado do chefe Nilton Khalil, mas vamos falar um pouquinho agora da parte financeira, da área financeira. Vamos falar de Sicredi.
Começa o ano, estava dizendo no início do programa, né, que hoje, na verdade, é o primeiro dia útil do mês de março e também por consequência aqui sazonal, é o primeiro dia útil de 2026. Começa o ano e o começo de ano pede novos planos e novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, por exemplo, conte com o Sicredi. Aqui você pode financiar até 90% do valor do veículo com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo, feito para você. E mais do que um financiamento, na verdade é uma parceria para colocar seus planos em movimento. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Sicredi, um banco aqui da nossa terra, um banco dos gaúchos. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Doutor Calil, nós estamos aí com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? Que filtrar um tema, um assunto, às vezes até fica, né, meio difícil, porque tem muita coisa para a gente falar. Tem a questão lá do Irã, que é uma complicação medonha. Mundial, né? Perigosa, mundial. Tem a nossa CPMI, a CPI mista, né, do INSS. Tem a questão do STF aí enrolado com o Banco Master. Teve as manifestações ontem, né, também, pedindo por liberdade, etc., né? Como é que o senhor está vendo todo esse cenário aí, doutor Calil? Eu entendo que essas situações brasileiras, CPMI, Banco Master, Supremo, essas manifestações convocadas aí neste domingo, que realizaram em várias capitais, em várias cidades, todas elas são muito interligadas. Eu estou interligado. Não é possível, por exemplo, que nós temos essas comissões parlamentares, neste caso essa mista, que está apurando uma situação absurda, esdrúxula, sem precedente no Brasil, que é a questão do INSS. Né? Isso é um negócio monumental. Né? E vem um ministro do Supremo, por exemplo, ela determina a quebra do sigilo bancário. Nós estamos falando do legislativo, que tem liberdade para agir, principalmente nesses casos que é o seu fator investigativo para poder ter uma solução, uma conclusão ali adiante, apesar de a grande maioria terminar em pizza, como se diz no Brasil, né? Mas nesse caso está se vendo que não é pizza, tem muito assado no meio disso aí, né? Agora, de qualquer maneira, a CPMI determina a quebra do sigilo de um cidadão que, em diversas situações, né? E veio o ministro do Supremo, que não tem nada a ver com o caso, que não é da sua jurisdição, porque o legislativo que está apurando a situação e determinando, vem dar concede uma liminar num pedido, lá sei eu com que fundamento, que eu não conheço os fundamentos, nenhum de nós conhece, né? Somente o ministro Gilmar Mendes, que consegue, depois de todo o histórico que tem com relação à sua pessoa, né? Que muitas vezes refoge ao que a gente imagina de um ministro do Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, a nossa Suprema Corte, esse ministro vai e determina, e simplesmente, vamos dizer assim, determina que aquela situação criada pelo Legislativo não tem valor. Isso é um absurdo, Nós advogados, José, e não precisamos ser advogados, então nós nos revoltamos com isso. Temos que nos revoltar porque nós estamos ouvindo todos os dias os deputados, as comissões brigando, partidos brigando, porque tentando evitar declarações, outros fazendo e assim por diante, né? Tem vindo aos borbotões grandes irregularidades, grandes, vamos dizer assim, situações vinculadas à corrupção, né?
essa CPMI é simplesmente ignorada pelo Supremo como se o Legislativo não existisse, né? Bom, e essas manifestações que aconteceram, que têm um cunho político, absolutamente político, com relação aos presos políticos que estão no Brasil, a anistia que se pretende, a futura política, a futura eleição daqui a uns meses, né? Mas principalmente essa multidão que está pleiteando neste lado, né? Está revoltada com esse tipo de situação, né? Que nós não estamos vendo o país, nós perdemos a oportunidade de punir os corruptos, né? Que foram, desculpe o termo, despunidos, né? Numa situação legal que até hoje não está bem explicada, né? E envolvendo, inclusive, o próprio ministro do Supremo na época, o próprio presidente do Supremo na época, o Toffoli, que está hoje nessa maracutaia toda do Volcário e do Banco Master, né? E contratos de honorários de ministros do Supremo ou parentes deles, milionários e sem razão de ser, sem objeto. É a mesma coisa que o doutor Isaia começar a legislar sobre um assunto, dar opinião sobre advocacia. Ele tem que dar opinião sobre a atividade dele. Né? E vice-versa, nós também falamos sobre muito mesmo, medicina. Claro, exatamente. Né? Isso não é consulta no IA para a gente poder achar que está entendendo da matéria. É né? verdade. Eu tenho a impressão que toda essa situação há uma vinculação que nós não podemos dissociar. Eu não sei, doutor Isaia, mas eu estou... Esses dias eu vi uma colocação que eu achei muito interessante. O bom e o mal político a gente vê quando ele sai na rua. Uhum. E é uma grande verdade. O povo, as pessoas, sabem se manifestar à frente, mas ficam difíceis de se manifestar quando essas pessoas ficam clausuradas, certo? E assim por diante. Gente, eu acho nossa Câmara de Deputados e o nosso Senado muito frouxo. Mas essa frouxidão tem algo por trás. Você faz assim, você vai ganhar isso. Você faz assado, você vai ganhar aquilo. E aí vai depender o seu voto. Então, o que se espera disso? Se espera que venha um ministro aqui, ó, parou, não faça mais isso, e fica todo mundo quieto, aceitando. Briga dali, fala de lá, mas a coisa fica. Qual a importância que existe? Qual a seriedade? Qual o poder que nós temos hoje na Câmara dos Deputados e no próprio Senado? Nenhum. O pessoal levanta, chuta a bola para cima e não vê onde cai. E onde cair, fica lá. Então, eu não vejo. Mano. Eu vou falar o que eu já falei algumas 2 ou 3 semanas atrás. É preciso que o cidadão, a pessoa, esse ano, quando pensar em votar, escolher bem, analisar bem, ver principalmente qual é a experiência daquele candidato. Esquecer que existe pesquisa eleitoral, porque as pesquisas aqui é interessantíssima. Elas começam de um jeito e terminam do outro. E por aí vai. Então, eu acho que quanto menos nós, eleitores, nos contaminarmos pela propaganda política, pelas pesquisas e outros aspectos, mais fiel, mais poder vai ter o nosso voto. E evitar que uma Câmara de Deputados, do jeito que está, não continue. Da mesma forma, o Senado. Que é isso, gente? O que nós temos hoje? Não temos nada. É. Bem verdadeiro esse desabafo aqui, colocando que realmente a gente tem 513 deputados federais, tem 81 senadores, não é?
e o presidente do Senado senta em cima de determinado assunto, uma pauta não vai para frente, e se acontecer alguma coisa, alguém lá do STF derruba. Então, quer dizer, a autonomia dos poderes não existe mais, existe uma confusão entre os poderes, e isso realmente é terrível, porque a gente fica, andando em círculos, na verdade, e o país não vai para frente. Na verdade, é uma grande coisa assim, nociva para o Brasil, nociva para todos os cidadãos. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui no programa Atividade, já nos encaminhando para o final desse programa, que passa rápido o tempo, né? Quando a gente tem assuntos aí que voa o tempo, né? Tá. Mas o tempo voa, mas a gente também não pode esquecer que existem locais onde o tempo passa mais devagar quando a gente vai com amigos, quando a gente vai com a família, tá? Que eu vou recomendar aqui, Di Paolo. E Di Paolo, que é também uma marca nossa aqui, Paulo Jeremia, o grande mestre, o grande mentor da Di Paolo. E a gente sabe, né, que existem marcas que servem refeições. Agora, existem marcas que constroem experiências. E aí o papo é outro, né? Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. Já são mais de 3 décadas de história. São 28 restaurantes em 5 estados brasileiros e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, e sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também já está no mar, já está agora com uma unidade em Torres. Olha isso, Torres, que é uma cidade na nossa praia, digamos assim, aquela praia mais buscada aqui por causa das suas belezas naturais, a guarita, etc., Praia Grande, enfim, né? Então lá está presente Di Paolo. Di Paolo é um sabor que atravessa gerações. E claro, né, a gente também tem que pensar um pouco, doutor Carlos, na parte de excesso, né? E quando tem um excesso na gastronomia... Que não é o caso do Di Paolo. Não é o caso do Di Paolo, né? Mas, olha... O que ele serve lá também, assim, ó, às vezes a gente comete algum exagero. Algum exagero, né? Mas enfim, e aí nós temos o quê? Nós temos Olina Essência de Vida, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causado justamente, né, por esses excessos alimentares, às vezes até meio involuntário. A gente vai conversando e vai comendo e vai conversando, e o tempo passa quando a gente vê assim, puxa, comi demais. E aí está a Olina do laboratório Vesp, há mais de 100 anos, né, no mercado aqui, trazendo sempre um produto de qualidade. Esse, doutor Carlos, é um produto assim que não há problemas maiores com questões colaterais, né? Não, a Olina, por exemplo, você pode ver ali, ele é formado basicamente por duas moléculas de fitoterápicos, certo? Uma medicação natural, e ele ajuda, por exemplo, a aloe vera, a aloe ferex e a deixa eu ver uma coisa aqui, peça aqui. Sim. E a genciana lútea, são 2 agentes que têm comprovação já internacional de ação como fitoterápico, porque tinha muito fitoterápico que não fazia nada, que foi tirado do mercado. A Olina ficou, por quê? Porque ela foi testada, fez estudos e mostrou que, de fato, auxilia. A gente, quando come demais, ele fica com o estômago muito cheio, ele chama de plenitude gástrica, que dá aquela sensação... A gente fica estufado. Exatamente. E esses medicamentos fitoterápicos auxiliam para uma melhor digestão, esvaziamento do estômago, dando, então, uma sensação melhor, de alívio, assim por diante. Basicamente. Olha aí, maravilha, uma aula, né, Calil, hein?
Amanhã, por exemplo, com esse negócio de começarmos o ano, as confrarias e os compromissos de gastronomia se sucedem, né? É verdade. Amanhã, por exemplo, tem a mais antiga confraria do Porto Alegre, talvez do Brasil, seja a confraria de Bom Gourmet, que amanhã se reúne há 55 anos, esse ano faz 55 anos, se reúne amanhã pela primeira vez do ano, né? E, casualmente, doutor, os dois médicos são os cozinheiros de amanhã, o doutor o André Hermann e o Kruse, né, o cardiologista. Né, tem vários Kruzes médicos, então, né, o Zé Kruse e o cardiologista, e eles são os cozinheiros da vez. Eu já vou preparar minha olina, porque eles fazem uma janta maravilhosa. Maravilha. Mas não podemos esquecer também da TAP, viu? A TAP, essa empresa aérea, que traz os encantos, quer dizer, nos leva aos encantos, né, lá de Portugal, né, e também ao encontro da gastronomia naquelas terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de viagem, menos de 11 horas de voo, saindo direto aqui do nosso aeroporto Salgado Filho. E olha, são tarifas, a gente chama de tarifas civilizadas, e também aquele atendimento luso a bordo de altíssima qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Vale muito a pena viajar pela TAP e conhecer os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. É interessante, né, esse voo da TAP, porque a gente está sempre acostumado, sai daqui e vai para São Paulo. Fica lá 3, 4, 5 horas, pega a van adiante. Ou vai para o Rio, sei lá. Eu fiz esse voo e a primeira impressão que eu tive quando ele aterrissou em Lisboa, eu digo, mas vem cá, mas não é possível, já estou aqui, certo? Embarquei em Porto Alegre, desci aqui direto, o retorno também. Então foi muito interessante, eu acho que nós estamos ganhando muito com esses voos internacionais diretos aqui do nosso aeroporto. Esse da TAP eu já peguei algumas vezes para a Europa, para lugares diferentes, inclusive para ficar para Portugal, mas principalmente para ir para outros lugares, que a TAP tem lá, é o hub dela, né? E é interessantíssimo, a gente não cansa. Exato. Né? Transportes aéreos portugueses. Na verdade, eu também já fiz esse voo, ida e volta, né? Portugal, Brasil. E realmente, assim, olha, é um voo maravilhoso, tranquilo, sereno, muito bem atendido, né? E, claro, né, a gente... É muito importante. Sabe que é interessante a gente conhecer Portugal, né? A alfândega direto, né? A gente também. Direto, não tem que sair correndo para pegar outro avião. Exato. Tira a mala daqui, busca... Não, você perde a mala, fica num lugar que não... Isso aconteceu comigo, mas enfim. Mas eu só para comentar uma situação muito interessante, eu recomendo... A gente aqui, a origem nossa maior é portuguesa, né? Europeia, etc., portuguesa. E a gente, para conhecer muito do Brasil, é muito importante conhecer, para quem pode conhecer Portugal, né? Em função dos costumes, em função de uma série de situações. E tem outro lugar também que eu achei muito interessante, principalmente para nós gaúchos aqui, em função da nossa tradição, da nossa cultura do gaúcho, das vestimentas, das danças, etc., que é o sul da Espanha, Andaluzia. Andaluzia é maravilhosa. Maravilhosa, né? E a gente descobre que tem muita coisa em comum conosco. Por quê? Porque, claro, né, a gente tem aqui os nossos países aqui latinos, os nossos Uruguai, Argentina, Paraguai, etc., né, que tem a etnia muito forte lá da Espanha. E o mais interessante que eu vi foi o seguinte, é que além de ser a gente ter essa etnia de Espanha, a gente tem a etnia também dos mouros. Porque os mouros ficaram na Europa, na Espanha, na Andaluzia, 600 anos. 700. 800 anos. 700. 700 anos. Então, pô, é tempo pra caramba, né? E isso veio para nós aqui. Então, essa miscigenação que nós temos aqui, dessas duas culturas, pelo menos, né? É muito legal, muito interessante, porque para quem gosta de história, para quem realmente gosta, né, de conhecer as tradições, né? Falando em tradições, né, o nosso Rio Grande do Sul aqui, ele está sempre presente, né, com as tradições gaúchas no Brasil todo, o gaúcho, porque na época que a gente era mais jovem, não se falava tanto em
tradições gaúchas, a gente vê a gurizada tomando chimarrão, a gente vê a gurizada, né, pilchado. Bem bacana isso. Né? Sem dúvida. Hoje começou, na verdade, essa imigração do gaúcho, começou indo para Santa Catarina, mais o oeste, Paraná. Santa Catarina, e foi subindo para Paraná. E vai Goiás E aí afora. você descobriu para que eles tinham vocação de plantações, de soja, assim por diante, já foi para o Mato Grosso, e as coisas foram indo, né? Então, o que mais chama a atenção é a dedicação do gaúcho na produção. Ele não vai para lá para trabalhar aqui, trabalhar no comércio, assim por diante. Não, ele vai para produzir. E ele consegue. Engraçado que a etnia italiana, os italianos absorveram muito dessa cultura gaúcha. Né? Tudo, né? Na culinária, tudo. Muito. Fizeram um enriquecimento da cultura gaúcha. É verdade. Até o vinho, né? Que Sim. hoje é uma tradição aqui Sim. do estado, a produção, certo? Graças aos italianos. Graças aos italianos. Foi interessante porque a plantação da vinha na serra, ela foi enramada, né? Sim. O que não permitia que se tivesse uma uva com tanta insolação para produzir um bom vinho. A partir do momento que foram mudando a plantação da vinha, certo? Mais vertical, se começou com vinhos muito melhores. Qualidade de vinho melhor. E na gastronomia não tem nada melhor do que um vinho, né? Acompanhando, né? É essencial, né? Com moderação. Com moderação, né? Qual é o vinho que tu recomenda mais, assim, em geral, em termos de cabernet, que tipo de vinho? Isso depende de muitos fatores, na verdade. Do prato né? que está sendo servido. Dá um programa inteiro. Né? Mas aí é por questão também de gosto. Nós tivemos sempre, hoje, das luzes, dos vinhos de mesa mais finos, nós começamos uma tradição com o Cabernet Sauvignon, que hoje está superado. Exatamente. Hoje é uma vinha superada, inclusive no mundo todo. Ela serve como corte, né? Mas em função das especificações. Aqui, por exemplo, nós temos hoje, nas nossas próprias vinícolas, temos uvas quase que desconhecidas, a Sangiovese, a própria Carmenère, a Taná, são viníferas que estão vindo para cá, né, com sucesso. Né? Então, é uma questão de gosto de comida, de um churrasco com o Taná e até com o Cabernet Sauvignon é melhor do que o Malbec, é melhor do que um Carmenère, por exemplo. Mas, né, um Pinot Noir, uma alimentação mais leve. Assim por diante, né? Muito bem, programa Atividade. No geral, né? Isso é no geral. Então, no geral, né? Estão falando... É o sommelier, né? Não, é outra conversa, né? Mas vamos ter que trazer mais esse assunto para cá. Programa Atividade, então, hoje encerrando as atividades e retornando na terça-feira. Um grande abraço a todos, ótima semana e uma boa noite.